Na Idade Média, que vai de 476 até 1453, nós temos então aqui a Igreja Católica nesse período, concedendo aos pais da Igreja autoridade através da tradição, além da Bíblia. Então, a Igreja Católica, ela não só tem a Bíblia como autoridade divina, mas ela também tem as tradições da Igreja, através dos séculos, como autoridade, e também nós temos aqui as bulas papais, as homilias papais, que são autoridade. Quando o Papa ele está sentado ali em seu trono, com aquele chapéu alto, enorme, que é chamado de ex-catedra, ele está ali recebendo a mensagem de Deus. Quando ele está falando daquele trono com o ex-catedra, ele está falando, Deus está falando através da sua boca. Tem alguém redigindo, alguém escrevendo tudo que ele está falando. Porque depois que tudo aquilo for redigido e escrito, através daquela fala, se torna a própria palavra de Deus dada ao Papa naquele momento, que nós chamamos de as homilias papais, certo? Então a Igreja Católica, aí através da Idade Média, por que nós chamamos de Idade Média? Por quê? Aí o pessoal que estuda, né? Por que é chamado de Idade Média? Ou chamado de Idade das Trevas? Porque essa Idade Média ela está entre dois períodos da história. Está entre a Idade Antiga e está entre a Idade Contemporânea. A Idade Média ela vai até a Idade Moderna, certo? Até o século XV, que já começa então um novo período da história, por isso que é chamado de Idade Média. E esse período também é chamado de Idade Média pelo fato de que os grandes estudiosos dizem que foi o período mais negro da história, porque não foi produzido nada relevante, não foi produzido nada importante, não havia estudos acadêmicos consistentes. No entanto, toda essa teoria caiu recentemente. Hoje, os estudiosos do mundo acadêmico já desconsideram esse termo utilizado para a Idade Média como a Idade das Trevas, porque já foi descoberto, já foi verificado estudos profundos, tanto na área da eclesiologia, quanto na área da religião, quanto em questões seculares, que essa época tem muito a contribuir com o nosso tempo. E foi exatamente nesse período que a Igreja Católica concede aos pais da Igreja a autoridade de acordo com a tradição, além das Escrituras, ok? Tudo isso envolvendo a luta, né, a batalha o cânon da Palavra de Deus como autoridade e como infalível para nós. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a Reforma. 1517, houve uma oposição à decisão da Igreja Católica. Quando eu falo que houve uma oposição à Igreja Católica aqui por parte da Reforma, eu estou falando sobre a determinação da Igreja em autorizar os pais da Igreja usar a tradição como autoridade, além da palavra. Então houve uma oposição dos reformadores, que não concordavam com isso. A palavra de Deus é a única autoridade, e a tradição não. Então houve uma oposição a essa decisão da Igreja Católica, que culminou com a Reforma Protestante. A autoridade final das Escrituras para a fé e a prática foi restaurada. Então a Reforma, ela trouxe de volta esses valores distorcidos pela Igreja com a Reforma. A Reforma ela trouxe de volta a verdadeira mensagem que a Escritura é a autoridade final quanto à fé e à prática, fora as tradições que a Igreja havia estabelecido na Idade Média. Então isso foi restaurado, assim também como método literal de interpretação das Escrituras. Um pouquinho sobre o Concílio de Trento, 1546. A Igreja Católica, neste ano, neste concílio, em Trento, a Igreja ela acrescenta 7 livros apócrifos ao cano das Escrituras, certo? Nós temos até 397, 27 livros no Novo Testamento, e nós temos 39 livros no Antigo Testamento. Mas em 1546, a Igreja Católica ela decide incluir no cânon mais 7 livros, que
estão além do cano que nós, protestantes, e que a reforma não aceita, certo? Que livros são esses? Tobias, Judite, o livro de Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, Baruque, Epístolas de Jeremias, 1 e 2 dos Macabeus e alguns acréscimos aos livros de Esté e Daniel. Então nós temos aqui 7 livros a mais que foram acrescentados ao cânon das Escrituras em 1546. Algumas pessoas dizem, né, e certamente é por falta um pouco mais de conhecimento, ou porque ainda não teve acesso a essas informações, acusam os cristãos, os protestantes, de retirar das Escrituras esses livros. Não é verdade, nós não retiramos nada. A reforma não retirou nada das Escrituras. Os protestantes não retiraram nenhum livro das Escrituras, é o contrário. Foi a Igreja Católica, em 1546, do Concílio de Trento, que acrescentou mais 7 livros chamados de apócrifos, que são livros que têm várias contradições históricas, contradições doutrinárias. Por exemplo, no livro de Macabeus, o autor, no final do livro, ele pede perdão aos escritores por ter cometido várias falhas históricas que estão lá no livro. Então, os evangélicos não tiraram não, viu? Foi a igreja que acrescentou mais 7 livros ao cânon da igreja.